passos rumo ao céu. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, e que Deus te abençoe todos os dias. A Sagrada Escritura, ela nos ensina que todos os dias nós devemos estar com o nosso coração agradecido ao nosso Pai Celestial por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Eu estava refletindo na Sagrada Escritura, a palavra de Deus, porque isso é muito importante para nós, para mim, para você, principalmente nos nossos dias de hoje, em que nós temos enfrentado dias difíceis. Nós temos vivido dias difíceis nos nossos dias atuais, nos nossos dias de hoje. E somente alimentando a nossa alma, o nosso coração, com a palavra de Deus, é que nós vamos ter força para superar e vencer todas as lutas, as dificuldades que surgem no decorrer da nossa vida. E quando eu estava refletindo palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, porque aqui fala de um homem chamado Abrão, e fala também de um chamado de Deus, o Pai Celestial, a este homem. E Deus, ele se manifesta a Abrão, aparece a ele e fala com Abrão, lhe pedindo algo. E quando Deus pede algo a Abrão, Deus também está completando esse pedido, mostrando para ele que iria cuidá-lo, iria cuidar da sua vida, de toda a sua casa, da sua família, e iria realizar também o seu sonho, porque a história fala que este homem chamado Abrão, ele era um homem bem-sucedido, era um fazendeiro bem-sucedido na época, um homem rico, mas no fundo do seu coração, da sua alma, ele era um homem entristecido, porque o maior sonho de Abrão era que a sua esposa pudesse lhe dar um filho. E a história diz que a esposa de Abrão era uma mulher estéril e que não havia nenhuma possibilidade dela engravidar. E isso causava tristeza ao coração de um homem que tinha tudo à sua disposição, que era um homem bem-sucedido. E quando Deus surge e aparece a esse homem, Deus aparece para mudar a sua realidade, para mudar a sua história. Nenhuma pessoa que tenha tido um encontro ou que tenha ouvido Deus falar consigo terá a sua vida do mesmo jeito, mas haverá uma mudança, uma transformação. Se você quer mudar a sua história, você precisa aceitar os planos de Deus para a tua vida. No livro de Gênesis, capítulo 12, o versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor Deus lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Quando eu estava refletindo nessa história, eu pude contemplar o que Deus ele pretende fazer na nossa vida, o que Deus ele pretende fazer em mim, o que Deus ele pretende fazer em você. Deus ele tinha um projeto, um plano na vida desse homem. Abrão, por muitos anos da sua vida, viveu uma vida em tristeza, em frustração, porque o maior desejo desse homem, o maior sonho desse homem e da sua esposa era poder gerar filhos. Mas havia um grande impedimento. A sua esposa era estéril e esse impedimento impedia desse homem ter uma felicidade completa. E a felicidade completa de um ser humano é quando ele se volta para crer no Deus Criador dos céus e da terra. A sua alegria, a sua felicidade, a sua vida passa a ser diferente. Então, quando eu estava refletindo, me chamou a atenção quando Deus ele diz: ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está pedindo a Abrão não era uma coisa simples de se fazer. Não era algo simples. Primeiro que Abrão era muito apegado ao seu pai, à sua família, à sua terra. E o que Deus está pedindo a Abrão não é uma coisa simples de fazer, mas exigia de Abrão coragem, fé, disposição para sair da sua zona de conforto. Ora, Abrão ele tinha a sua zona de conforto, a sua casa, seus empregados, tudo à sua disposição. E agora Deus está dizendo: sai do meio da tua família, sai da tua terra. Abrão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, esse pedido de Deus era algo que estava exigindo de Abrão coragem, fé, disposição para sair da sua zona de conforto. Porque Deus ele está prometendo, ele está garantindo que se Abraão toma essa decisão, a qual Deus está lhe pedindo, Deus está garantindo: você vai ter filhos. Eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Eu vou abençoar-te, vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Quando Deus ele quer mudar a história de um homem e de uma mulher, esta pessoa ela precisa ter coragem, ter fé e disposição para sair da onde ela está e dar passos de fé, de coragem, de ousadia na sua vida para que ela possa vencer. Por que muitas pessoas elas sonham e não conseguem realizar os seus sonhos? Porque precisa ter coragem, precisa ter fé, precisa ter disposição para dar um passo de fé na sua vida. Ora, Deus está falando para Abrão, porque Abrão ele tinha um sonho, que era ser pai, que era ter um filho. E Deus está falando: Abrão, você quer ser pai? Você quer ter um filho?
Deus ele quis dizer desta forma: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela. Eu quero que você tenha coragem. Eu quero que você tenha fé. Eu quero que você tenha ousadia. Eu quero que você saia da onde você está e vá para um lugar que eu te mostrarei, porque naquele lugar eu vou abençoar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu nome, eu vou engrandecer o teu nome. Se tu tens um sonho, Abraão, de ter um filho, tu vais ser pai de uma grande nação, não somente de um filho. Então, o que Deus pede a Abraão não era uma coisa simples de fazer. O que Deus ele pede de nós é algo que exige de nós uma disposição de deixar o nosso passado para trás, de deixar as mágoas, de deixar as feridas, de deixar tudo aquilo que tem se tornado um impedimento de mudar a nossa vida, a nossa história, deixar tudo para trás e tomar uma decisão de começar, de iniciar uma nova história, confiando naquele que é poderoso para mudar a nossa vida. Deus dá garantia a Abraão e se compromete em cuidar dele. Veja que Deus, quando ele chama a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, Deus ele está assumindo um compromisso com Abraão. Deus está assumindo um compromisso com este homem de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de transformar a sua vida, fazendo dele um novo homem, uma nova criatura, de mudar a sua história. Que história esse homem tinha? Se não tinha filhos, se não tinha uma família, uma esposa estéril que não poderia realizar o maior sonho que esta família tinha. Você sabe que, meditando nessa palavra, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida na esterilidade, que não consegue produzir, que não consegue realizar nada, e que precisam tomar decisões sérias na sua vida, para que Deus possa mudar a sua história, a sua realidade. Então Deus está dando garantia a Abraão em se comprometer em cuidar dele. Quando Deus aparece a Abraão, Abraão já vivia triste e frustrado por não ser pai. Deus conhecia o coração daquele homem, Deus conhecia a história daquele homem. Deus ele conhece a tua história, Deus ele conhece a tua vida. O que Deus ele quer que você possa ter coragem, ter fé e disposição para sair da sua zona de conforto, para sair dessa zona de lamúria, de incredulidade, de dúvida. Quantas vezes você se desclassifica a si mesmo, se achando uma pessoa que não tem capacidade, que não tem condições, que não tem estudo, que não tem isso, aquilo, outro, e às vezes você se acha que o outro, um amigo ou um parente, ele tem mais capacidade do que você. Você começa a desclassificar-se a si mesmo. Por isso que às vezes você não consegue avançar, você até tenta, mas é decepcionado com as lutas, com as frustrações que surgem no decorrer da tua caminhada. Abraão vivia desta forma, entristecido, frustrado. Quando alguém da sua família, um amigo, um parente, tinha um filho, isso trazia mais tristeza para esse homem. Então Deus ele aparece e se compromete em fazer desse homem uma grande nação. Olha o cumprimento de Deus, olha o compromisso que Deus assume com Abraão, dizendo: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, Abraão. Deus diz ainda mais: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando
Abraão, não te preocupes com qualquer pessoa que se levantar contra ti para querer te fazer algum mal. Porque quem se levantar para te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele. Agora, Abraão, quem se levantar para fazer o bem, ou desejar o bem, ser teu amigo e te abençoar, eu o abençoarei também. E Deus, ele conclui dizendo: Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Como isso é tremendo na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa que resolve ter coragem, ter fé em Deus e disposição para sair da sua zona de conforto, que abre o seu coração, que entende que somente Deus pode mudar a sua história. Então, o que a gente vê o versículo que Abrão aceita o chamado de Deus e parte para a terra que Deus o prometeu. Quando eu estava refletindo nesta palavra, sabe o que me chamou a atenção? Que Deus, ele assumiu um compromisso com Abraão, com a sua mulher e com os seus empregados. Mas Abrão, ele cometeu um erro que às vezes eu cometo, às vezes você comete esse erro. Abrão não se atentou que o chamado de Deus, o compromisso de Deus era com ele e com a sua família. Abrão não tinha que colocar ninguém no compromisso que Deus estava fazendo com ele, nem seu pai, nem ninguém. Mas Abrão aceita o chamado de Deus, mas não se atenta ao comprometimento de Deus com ele e comete um erro. Sabe qual foi o erro de Abraão? O erro de Abraão era Ló, se chamava Ló. Ló era seu sobrinho. O Ló tinha perdido o seu pai e o Ló ficou sob o cuidado dos tios. E Abraão, como não tinha filho, ficou tomando de conta de Ló. Mas Deus assumiu um compromisso com Abrão, não foi com seu sobrinho Ló. E o erro de Abraão foi ter colocado Ló no comprometimento que Deus assumiu com ele. Às vezes nós não queremos largar alguma coisa na nossa vida. E isso que às vezes nós não queremos largar na nossa vida é o impedimento que nos impede de avançar, de conquistar os nossos sonhos. Isso é o Ló que está na nossa vida, nos amarrando, nos aprendendo, nos segurando. Então, o erro de Abraão foi esse, ó. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Não era para ele ter levado Ló. E ele levou Ló. Abrão, ele viu que essa atitude dele não foi uma atitude certa. Olha o que foi que começou a acontecer. A palavra diz no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Começou a haver contenda entre Ló e os empregados de Abrão. Veja que ali já começou a entrar a confusão, a briga, porque Deus tinha se comprometido e chamado Abrão, a sua esposa e os seus empregados, que era dele. O erro de Abraão foi colocar Ló no meio desse comprometimento de Deus com ele. Então, quando nós
começamos a aceitar a pessoas estar no nosso meio que não foi determinado por Deus, ou alguma coisa na nossa vida que está nos machucando, que está nos incomodando, que está nos importunando, que está nos trazendo problema, nós temos que nos desligar, nós temos que cortar esse mal imediatamente pela raiz. Isso quer dizer que é o Ló que está na sua vida causando problema. Olha o que aconteceu, começou a haver briga, confusão. Então Abrão, ele abriu seus olhos. Eu estava lendo o significado de Ló, do nome Ló. O significado do nome Ló significa venda. Sabe o que é uma pessoa vendada nos seus olhos? Ela não consegue enxergar nada. Não consegue enxergar a ferida que está lhe maltratando. Não consegue enxergar o que está diante de si. Ela está com os seus olhos vendados e só consegue enxergar problemas e mais problemas, dificuldades e dificuldade, e não consegue avançar na vida. Abrão, ele entendeu que o erro que ele tinha cometido era ter colocado Ló, porque ele viu que começou a dar problema. Então Abrão chega para Ló e diz assim, e disse Abrão a Ló: ora, Ló, para que não haja contenda entre mim e ti, para que não haja briga, confusão entre mim e você, porque nós somos tio e sobrinho, nós somos irmãos, somos do mesmo sangue, da mesma família. Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores, porque nós somos irmãos. Então está diante de ti toda a terra, e nós precisamos agora nos separar. Abrão chega para Ló e diz: Ló, para que não haja contenda entre nós, o seguinte, está aqui toda a terra diante de nós. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então vamos nos separar agora. Cada um vai seguir o seu caminho, o seu rumo. Deus te chamou para mudar a tua vida, a tua história. Ele se comprometeu, foi com você. Ele se comprometeu, foi contigo. Ele firmou uma aliança, um compromisso com você, com os que estão na tua casa. Se existe alguém ou se existe algo que está criando contenda ou é um impedimento na tua vida que te empurra para trás, então se separe, corte esse mal pela raiz, como fez Abrão. Para você ver como Ló não tinha nenhuma visão de Deus, Abrão diz assim: escolhe para que lado tu quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha você. Porque Abrão confiava naquele que tinha chamado ele para abençoar. Sabe qual foi a atitude de Ló? Ló olhou para um lado, viu que era uma terra seca, não havia chuva, não se via condições de se plantar naquela terra, não tinha nem água para o seu gado beber. Ló olhou para o outro lado e viu as campinas, viu a grama verde, viu que ali havia uma terra boa para se plantar, que tinha água. Então Ló disse: eu vou para aquele lado. Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. E todos nós conhecemos o fim trágico de Sodoma e Gomorra. Abraão disse: então tudo bem, eu vou para esse lado. A terra que Abraão escolheu era uma terra seca, que não tinha nada. Mas Abraão escolheu aquela terra. E depois que Abraão tomou essa decisão, Abraão enxerga um erro e decide deixá-lo. Ló significa véu. Abraão entendeu e resolveu deixar Ló. Resolveu se separar. Foi como se Abraão tirasse o véu que estava nos seus olhos, tapando a sua visão. Quando Abraão se separa de Ló, os céus se abrem sobre a vida dele. Sabe, quantas pessoas que às vezes elas dizem assim: quanto mais eu trabalho, mais eu ando para trás. Eu trabalho, mas eu não consigo nada. Não consigo realizar nada.
Abrão, ele vivia desta forma. Quando ele estava com Ló, achando que tudo estava amarrado. Quando surge um problema de confusão, aí Ló, o Abrão, ele abre os olhos e entende: Ló é a pedra de tropeço que está no meu caminho. Eu tenho que me separar dele e deixar ele seguir o rumo dele. Quando Abrão se separa, acontece isso aqui, ó. Olha aqui. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Olha a terra que Ló escolheu. Abrão estava lá insistindo com o sobrinho dele. Quando ele viu que não dava, não, vamos separar, meu irmão. Segue o teu caminho que eu sigo o meu. É isso que eu e você tem que fazer quando enxergamos que existe alguma coisa na nossa vida que é um impedimento, que está nos amarrando. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, o lugar que Ló escolheu. E disse o Senhor Deus a Abrão, depois que Ló se separou dele, os céus se abriu. Quando Abrão tira o véu, o céu se abre e a voz de Deus chega até ele dizendo: qual era a venda de Abrão? Era o Ló. Qual é a venda que está tapando a tua visão? Que é o teu impedimento, que é a tua pedra de tropeço, hein? Você fica aí com dó, não se decide em se separar, em romper, em deixar tudo isso para trás. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Era o que Deus queria que Abraão vivesse. Então, quando Abrão tira o véu que era Ló, o céu se abre e a voz de Deus chega até ele dizendo: e disse Deus a Abrão, depois que Ló se separou dele, Deus disse: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Que coisa tremenda! Quando este homem resolve se separar de Ló, os céus se abrem. A terra que Abraão tinha escolhido era uma terra seca, que não havia chuva, não havia plantação, não havia água para o seu gado, não havia nada. E Deus diz: levanta os teus olhos e olha agora, Abrão, para os quatro cantos dessa terra e anda por ela, porque toda essa terra eu darei a ti, aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos, e toda a tua descendência tomará posse dessa terra. É isso o que Deus ele quer fazer na tua vida. Por isso, receba todas essas palavras no teu coração. Reflita no que você está ouvindo, no que você está assistindo. Decida-se hoje. Enquanto Ló estava com dó, com pena do seu sobrinho, a vida dele estava parada. Mas quando ele disse: não dá certo, é melhor meu sobrinho seguir o rumo dele, aí o céu se abre e Deus começa a mudar a história desse homem. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua casa, o teu nome. Por isso eu convido você nesse momento a unir a sua fé junto com a minha. Una a sua fé junto com a minha agora. Ore comigo. É momento de oração. E no momento que nós estivermos orando, o Espírito do Senhor
estará tirando as vendas que tem tapado a tua visão, que tem sido um impedimento para ele realizar os teus sonhos e mudar a tua história. Ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Roberto Almeida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graça, Senhor, porque somente as tuas palavras podem trazer conforto, ânimo, motivação ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito. A tua palavra nos renova, nos restaura, renova a nossa mente, o nosso coração. Pai, que nesta hora o Senhor possa alcançar a todas as pessoas que me escutam e me assistem neste momento. Que o Senhor toque poderosamente no coração, na alma, nos sentimentos, na mente desta pessoa, como tocaste assim na vida de Abrão, para que ele enxergasse o Ló, que era o impedimento do Senhor cumprir tudo aquilo que tinha comprometido a ele, que tinha prometido a ele. Alcança esta pessoa. Renova, meu Deus, a mente, as forças, o coração desta pessoa. Tire desta pessoa toda a tristeza, todo o desânimo, toda a desmotivação. Meu Deus, que caia por terra todo o impedimento, todas as amarras, todas as cadeias do inferno que tem amarrado, que tem prendido esta pessoa, que tem lhe tornado fraca, debilitada, Senhor. Quebra todas essas prisões, essas cadeias, e pelo poder da tua palavra, pelo Espírito do Senhor, torna esta pessoa livre agora, Senhor, transformando ela pelo teu poder. Pai, no nome de Jesus, esta pessoa que não consegue enxergar, Senhor, esta pedra de tropeço que está no seu caminho, na sua vida, esta pessoa que tem tido dó, tem tido compaixão de alguém ou de alguma situação, e ela não tem tido força, coragem para se separar, para romper com tudo isso, que venha sobre ela um espírito de ousadia, de coragem e disposição para que esta pessoa possa decidir hoje a separar-se, a romper de tudo isso que tem lhe impedido de vencer na vida, de prosperar, de realizar os seus sonhos. Pai, toca na vida desta pessoa agora, renova as suas forças, a sua mente, alcança esta pessoa que está doente, esta pessoa que foi acometido de uma doença a qual a medicina não conseguiu curar esta pessoa, nem os medicamentos, nem os exames médicos mostram, meu Deus, a causa desta doença, desta enfermidade. Pelo poder do teu nome, Senhor Jesus, da tua palavra, que seja expulso, repreendido esta doença, essa enfermidade, que o doente seja curado agora. Esta pessoa que recebe esta prece, esta oração, ela está doente, já foi nos médicos, já fez exames médicos, já tomou todo tipo de medicamento, já gastou o seu dinheiro com remédio e não há cura, não há melhora. Ó Deus, tu és o médico dos médicos, e em nome de Jesus eu decreto agora a cura,
a cura desta pessoa. Eu decreto ela curada, que essa doença desapareça. Eu aplico os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre o doente agora, que essa doença suma, que o caroço, a diabetes, o câncer, esse vírus da AIDS, esse vírus que tem assolado a terra, que suma, que desapareça, que esta pessoa seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, entra nesse lar, entra nesta casa agora, vem romper com tudo aquilo que tem maltratado esta família, rumores de briga, de confusão, de separação, pobreza, miséria, desemprego, tudo mal que esteja nesta casa, que seja expulso, que seja repreendido agora, que venha os anjos de Deus a entrar nesta casa e a trazer paz, trazer libertação, trazer cura. Em nome de Jesus, eu oro a Ti pelo Brasil, pela nossa terra, que haja paz, saúde, prosperidade sobre o Brasil, que o Senhor abençoe as nações do mundo, para que haja salvação, libertação, aonde houver, meu Deus, aonde houver assolação desse vírus, de briga, de confusão, de guerra, que haja paz nas nações do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas agora que estão escutando esta prece, que estão recebendo esta prece, que receberam a mensagem, esta pessoa que assiste agora pela nossa TV e que estão recebendo esta prece, que todas as pessoas agora seja decretada, confirmada sobre elas a bênção da cura, da restauração, da saúde, a motivação, que todas elas sejam declaradas a tua bênção. Eu declaro céus abertos sobre a vida de todas essas pessoas, que elas sejam abençoadas agora, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Pão diário. Eu tô na bênção. 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 Pão diário. A palavra de Deus que alimenta a sua alma. Sua mão sobre mim muda o tempo, muda os ventos. Sua mão sobre mim me faz romper com todo impossível. Sua mão sobre mim me faz voar além dos céus. Vem me tocar agora, vem me dizer que posso alcançar o impossível pela fé. Vem me tocar agora, vem mudar meu mundo. Necessito sua mão sobre mim. Sobre mim muda o tempo, muda os ventos. Sua mão sobre mim. Pão diário. Eu tô na bênção. 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 Pão diário. A palavra de Deus que alimenta a sua alma.